Olá, meu amigo e amiga, sejam muito bem-vindos ao nosso Portal do José. Hoje, para o nosso primeiro encontro, após termos chegado a 1 milhão de pessoas inscritas e conectadas através do nosso portal. Eu gosto de frisar essa expressão, pessoas, porque eu sei que muito mais de inscritos, de dados, de números, eu estou falando com um ser humano, com uma pessoa que se interessa pela realidade da onde a gente vive, pelas coisas que acontecem no mundo, pessoas que são irresignadas, são inconformadas com as injustiças, as iniquidades e querem ter cada vez mais informações para compartilhar, para ajudar outras pessoas também a entenderem as coisas que acontecem aqui em nosso país e no mundo. É nisso que eu acredito, é por isso que eu me sinto tão gratificado em saber que cada pessoa que se inscreve aqui é como uma pessoa que está se encontrando comigo ao lugar e está me abraçando. Porque quando alguém se identifica com algo que você está falando e se inscreve, com tanta gente, tantos canais importantes que tem nas redes, olha, é um momento muito especial. E eu sinto essa energia, por isso que eu leio todos os comentários que vocês mandam para cá, na medida do possível. Eu passei quase a noite inteira lendo os comentários, os parabéns, os comentários que vocês fizeram aqui, e as críticas também, porque são muito interessantes. A gente consegue compreender melhor o mundo que a gente está vindo. Quando eu criei o Portal do José, o ambiente era inóspito, né? Começo do governo do inelegível, com reforma da Previdência, uma parte da sociedade com uma insanidade gigantesca, e a gente nunca poderia imaginar que esse governo patrocinaria um genocídio carregado de insanidades por todos os lados, que estão presentes ainda no nosso cotidiano, e com uma tentativa de destruir a nossa democracia, depois de tentarem destruir a nossa sanidade mental e terem destruído pessoas físicas aqui no nosso país. A luta, como diz o poeta, continua. Nós vamos continuar. Essa marca é muito importante, dará mais projeção ao nosso portal, chama mais atenção e também é mais considerado do ponto de vista dos debates que a gente traz aqui todos os dias no nosso portal. Então, nós só temos aqui perspectivas positivas daqui para frente e muita luta. É nisso que eu acredito, é por isso que eu estou aqui. Domingo, eu vou completar aqui com vocês com uma live que eu farei a partir das 18 horas, uma série de informações, vou mostrar bastidores aqui do nosso portal e vou responder perguntas de vocês. Fiquei lendo aí a noite quase toda, né, os comentários de vocês, foi muito bacana, é uma energia muito legal, mas agora vamos aos nossos temas do dia de hoje, né? Eu fiz essa abertura um pouco mais longa porque não poderia deixar de ser, né? 1 milhão de pessoas é muita gente, né? Então eu sinto essa energia aqui com vocês e vamos compartilhá-las. Bom, se você está chegando agora e teve paciência para essa nossa abertura aqui, se inscreva aqui no nosso portal também, compartilhe os nossos vídeos, participe da nossa atividade, tá legal? Bom, vamos aos nossos temas aqui. Começando com as capas de todos os jornais principais aqui do nosso país, todos eles estão tratando do tema Trump. O Trump está parecendo, gente, um macaco, um chimpanzé com uma metralhadora na mão, um elefante numa loja de louça, um pombo num tabuleiro de xadrez, né? Ou seja, ninguém consegue entender o que pode acontecer. A manchete aqui do Globo. Trump diz que Estados Unidos vão tomar controle de Gaza e defende deslocar palestinos. Olha só a contradição. O Trump que está tirando imigrantes dos Estados Unidos que fugiram de todas as mazelas da humanidade, estão fugindo de guerras, conflitos, de doenças, pestes, cataclismas, ele está botando essas pessoas para fora como pessoas indesejáveis. E agora ele está pegando os palestinos e está querendo tirar os palestinos da Palestina para outro país. A Eva quer tirar para outro país? Por que não propõe também levar essas pessoas para os Estados Unidos da América? Seria um negócio enlouquecedor, né? Tirando imigrante de um lado e recebendo do outro. Isso mostra a contradição dessa criatura, a irresponsabilidade, a macaquice dentro da loja de louças, ou a macaquice com metralhadora na mão, né? Em cima do elefante. É a imagem que a gente pode criar no meio dessa história toda. Mas isso denota também algumas coisas que nós falamos aqui no nosso portal há algum tempo atrás. Você que está aqui há mais tempo com a gente, viu, além dessas manchetes aí, que antes do massacre que aconteceu em Gaza, ainda as coisas estavam estáveis, eu falei com vocês que Benjamin Netanyahu tinha ido lá na ONU e tinha feito uma projeção dos interesses ali no Oriente Médio
que Israel estava a fim de patrocinar. E um deles era um comércio passando pela faixa de Gaza. Ele não teve o menor pudor ali de pegar um pincel atômico e falar: nós queremos criar um corredor comercial por aqui, ó, nosso interesse econômico, e fez um pincel atômico por cima da faixa de Gaza. Algumas semanas depois viria o início do conflito, né, que gerou tudo aquilo que nós vimos e todo esse massacre que aconteceu, o bombardeio, quase que uma destruição completa de todo o território. Eu comentei com vocês à época que mais do que interesses relacionados ali a conflitos entre palestinos, entre o Hamas e Israel, tinha uma questão de fundo que não poderia ser desprezada, que é a questão econômica, né? Que mostrava para todos nós que na faixa de Gaza inteira foi descoberta ali uma jazida de petróleo e gás. E eu mostrei para vocês na época esse mapa aí que tem esse triângulo cor de bege, né? E alguns pontinhos vermelhos ali. Esses pontinhos vermelhos estão pequenininhos aí, mas são grandes jazidas de petróleo. Isso mostrava que, além do interesse energético, Israel também tem interesse de fazer um canal que seja uma alternativa ao canal de Suez, que tem o nome de Canal Ben Gurion, que passaria ali também por dentro da faixa de Gaza. Então, quando o Trump diz agora que quer remover essa gente toda, que eles não vão voltar mais, e que os Estados Unidos quer administrar, quer tomar para si, enfim, isso monta uma série de peças nesse quebra-cabeça, né? O que mostra a insanidade de um extremista de direita, que despreza completamente uma coisa chamada direitos humanos. Porque se a direita tivesse algum tipo de preocupação, estava na hora até do seu Caiado, né, que é de extrema-direita, Sozema, o bolsonarismo todo aqui no Brasil, oferecer terras brasileiras para esses palestinos. Olha, vocês vão sair daí? Então venham para cá. Santa Catarina, que tal abrir Santa Catarina? Um espaço para 1.800.000 refugiados palestinos. Que tal Trump abrir um espaço nos Estados Unidos, um país grande, para receber 1.800.000 palestinos, né? Isso eles não querem. Eles querem simplesmente tratar as pessoas como se fossem objetos a serem destruídos. Não é por outra razão que alguns analistas têm falado que esse tipo de proposta visa uma limpeza étnica, né? É o que nós estamos vendo aí. Nós vamos ver mais debate sobre isso. O presidente da República fez hoje uma entrevista com várias rádios de Minas Gerais, ele tocou no assunto e isso foi pinçado pela mídia. Eu vou repercutir com vocês mais tarde, porque a live foi... essa entrevista foi bastante longa, tem coisas muito interessantes ali. Sobre esses conflitos que nós estamos tendo no Brasil, eles têm conexão também com isso que está acontecendo lá fora. Governo Trump revoga status de proteção para venezuelanos. Sacos de lixo, já mostrei isso para vocês. Outros jornais estão repercutindo isso também. Secretária nomeada por Trump chama venezuelanos de sacos de lixo. E eu conversei com vocês que essa expressão não é direcionada somente a venezuelanos, não. A todos os latinos imigrantes, porque eles não fazem diferença nenhuma, gente. Eles sabem o seguinte, não é americano raiz, não é supremacista, não é raça pura, então é coisa de quinta categoria, é desprezível. Só que os daqui, eles não sabem disso ainda. Eu mostrei para você essa criatura aqui, e agora ele está com esse vídeo aqui. Surge mais uma chance de virar o jogo. Ele está todo empolgado porque há uma perspectiva de alguns deputados de extrema-direita dos Estados Unidos virem para o Brasil, mas eles já estão nessa pegada há muito tempo, né? Não vem ninguém para cá. Até porque não tem jurisdição nenhuma. Eles acham que o Trump, por estar fazendo essa maluquice todo mundo afora, que colocará o Brasil como prioridade nessa história toda. E aí ele colocou um vídeo, vejam só a contradição, dizendo que a soberania do Brasil foi ferida. Perceba só esse trecho aqui e vamos denotar aqui a abissal ignorância e mau caratismo dessa criatura. Vamos lá. Para você entender a magnitude, a gravidade do que nós estamos falando, isso é um direto ataque à soberania do Brasil, no qual... Ele está dizendo o seguinte, que o cidadão que ele apresentou aqui, tendo sido lá da agência de inteligência nos Estados Unidos, que o que eles fizeram lá representou um ataque à nossa soberania. Mas ele está falando de agora, da eleição que nós tivemos em 2022. Então ele está preocupado que pode ter havido uma interferência nas eleições de 2022.
dinheiro americano e agências dos Estados Unidos usaram de ONGs brasileiras de fachada e também de agentes políticos, autoridades do Estado, para censurar o Brasil e manipular as eleições, para impor leis no nosso país, para silenciar a oposição, para controlar o debate político. Um claro ataque à nossa soberania. Gente, eles são tão hipócritas, tão bandidos, os mesmos que vão para fora do nosso país tentar fazer com que o Estado norte-americano intervenha na nossa realidade, ferindo a nossa soberania, são os que estão dizendo agora que a nossa soberania está sendo ferida ou foi ferida de alguma maneira, né? Aqui são várias fotos dessas criaturas fora do nosso país, com bandeirinha dos Estados Unidos, com bonezinho. Vários moram nos Estados Unidos, vários estão refugiados, entre aspas, nos Estados Unidos, e vários estão foragidos da justiça nos Estados Unidos. Fazem seus programinhas sempre com bandeira dos Estados Unidos da América. Então, quem são essas criaturas para falarem de soberania? Se eles tivessem um mínimo de curiosidade, eles viriam que estão mais de 60 anos atrasados. Né? Porque nesse livro aqui, gente, que eu mostrei para vocês ontem, né, do professor René Dreyfus, eu entrevistei o professor René Dreyfus lá na TV Brasil, quando eu coordenava o programa Direito em Debate, já falecido. E nesse livro aqui, que foi um trabalho extenso de pesquisa, ele mostra com documentos que foram alcançados lá nos arquivos nos Estados Unidos, que foram disponibilizados após 20 anos, eles disponibilizam alguns, depois 30, 40, 50 anos, eles vão disponibilizando. E o professor conseguiu aqui, gente, provas. Se o cidadão quisesse mais informações, é que não dá para mostrar para vocês aqui, ó. Mas aqui ele catalogou todas as empresas que receberam dinheiro no Brasil, todos os nomes de pessoas, as entidades que recebiam verbas do Instituto IPES e do IBAD. É muita gente que recebeu grana aqui no nosso país através de duas instituições, né? O IBAD, que é Instituto Brasileiro de Apoio à Democracia, e o outro era o IPES, Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais. Duas instituições bancadas com dinheiro dos Estados Unidos, de agência dos Estados Unidos, e que irrigaram as mãos de governadores, de prefeitos, de deputados federais, isso tudo documentado. Isso tudo é colocado, planilhado ali, que botou botou dinheiro na mão de empresários, e que todos eles fizeram uma campanha para derrubar a democracia aqui do nosso país. E a partir daí, nunca mais deixaram de ter uma atuação. Quando houve o acordo MEC-USAID, logo depois do golpe militar, uma das primeiras coisas que foram feitas na educação do nosso país foi o desmantelamento de áreas sociais, a supressão da cadeira de filosofia, a diminuição do estudo de história, de geografia, ciências sociais, para colocar cada vez mais o ensino no nosso país sem a menor reflexão sobre a realidade brasileira. Isso gerou protestos nos anos de 60, isso gerou muita movimentação, muita greve de estudantes na época. O que mostrava que os Estados Unidos já jogava dinheiro contra a nossa soberania, contra a nossa autodeterminação desde sempre. Então essas criaturas, eles têm uma ignorância abissal da história, eles têm uma ignorância abissal da influência dos Estados Unidos no terceiro mundo, em países como o nosso. E agora estão surpresos que poderia ter havido algum tipo de influência de uma agência dessa que nunca deixou de existir no nosso país, em algumas instituições, nos grandes veículos de comunicação, em agremiações neopentecostais, igrejas que surgiram aqui no nosso país a partir desse investimento que foi feito de forma direta e de forma indireta para cada vez mais deixar o povo brasileiro alienado, cada vez mais distante de uma reflexão dos nossos problemas reais, sequestrando uma parcela da sociedade para compreender que seus problemas estão no outro campo, estão no campo espiritual. Que se elas forem individualistas, se elas tiverem contato direto com Deus, elas resolverão seus problemas, as suas angústias. Então, tudo isso somado com uma indústria de alienação dos grandes veículos de comunicação, e tudo é engendrado com aquilo que veio de Washington para cá, sobretudo no plano econômico, na doutrinação, na formação de uma opinião pública no nosso país, de que o melhor modelo é o modelo neoliberal, é a privatização, a entrega do bem público para empresas transnacionais, é a abdicação
do desenvolvimento industrial, do desenvolvimento educacional e intelectual do nosso país. Isso tudo foi jogado em doses homeopáticas ao longo de tantas décadas do nosso país. O desprestígio da classe política, a destruição da autoestima do povo brasileiro, de achar que, olha, brasileiro não dá certo, brasileiro não gosta de trabalhar, todo mundo é corrupto, todo mundo é ladrão. Gente, esses conceitos não vieram à toa, não. São décadas e décadas de controle e de propaganda e de dinheiro que essas agências despejaram, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo também. Agora, resta aos bolsonaristas enlouquecidos eles buscarem informações disso que eles estão dizendo. Ah, então teve lei no Brasil que foi alterada para favorecer a esquerda. Eles acham que tudo é esquerda, que não é bolsonarista para eles é esquerda, né? Todo mundo é esquerda, banqueiro é esquerda, Roberto Marinho é esquerda, os empresários são esquerda, todo mundo é esquerda. Menos eles, evidentemente, né? E aí a culpa do mundo, das agruras do mundo, tudo cai na conta da esquerda. Então, essa gente reúne a cretinice e ostentação e uma burrice abissal. Aí fica difícil, né? A gente viu uma criatura dessa nas redes sociais, no parlamento brasileiro, e não responder com a mesma força. Bom, eu fico por aqui. Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem no nosso portal. Nosso portal hoje foi mais de agradecimento, mas eu quis trazer também algum conteúdo. E mais tarde a gente volta, porque tem muita coisa acontecendo, tá legal? Mais uma vez, um grande abraço, até mais tarde. Tchau!